Meus caros, vivam assim um resumo muito rápido, uma súmula do que aconteceu nos últimos dias, porque há muito tempo que eu não faço a nossa televisão, a TV. Começamos então aqui com esta anedota, porque isto só pode ser uma anedota, que é a anedota deste amigo Luís Montículo Negro. Diz que é impossível pactuar com a corrupção da democracia, diz ele. Temos que saber a verdade e tirar as consequências. Ele está a falar do Medina. Só que logo no dia seguinte veio uma bronca. Esta é a peça A Conspiração da TVI. Mas logo no dia seguinte veio uma bronca com o Pinto Moreira, com o adjunto dele. Já lá vamos. Tem piada. Tem piada. Ele a falar das coisas tem piada. A fazer é que não se vê fazer rigorosamente nada. Debate André Ventura, António Costa. Aqui já se viu trabalhar. E eu comentei logo a seguir. Aqui está ele, já está comentado por mim, é um vídeo que eu fiz logo no mesmo dia. Debate Ventura Costa comentado segunda ronda. Vale a pena ver, é um bocadinho longo. Também tenho na minha web TV, na televisão também tenho. Se calhar vou aumentar aqui um bocadinho isto para se ver tudo, que assim não se consegue ver. Sim. Maternidades de Santa Maria e Caldas da Rainha encerram para obras no verão. Ora, vejam que maravilha, que golpe de gênio que Costa conseguiu descobrir. A forma socialista de resolver problemas é fechar as coisas. Fechem lá as maternidades, que nunca mais há problemas nas maternidades. Ainda hoje as notícias, a abertura de, acho que foi da RTP3, foi, morreu uma criança lá na Ucrânia devido a um ataque de um drone do russo, não é? Morreu uma criança. Bom, aqui em Portugal não é preciso haver guerras. Morrem crianças a toda a hora. E não há guerra nenhuma, não há nenhum drone russo. É simplesmente vão para os hospitais e não conseguem tirá-los de lá vivos. Depois de 8 horas, 6 horas e meia, nem o helicóptero lá consegue chegar e a criança morre. Estão a ver que não é preciso guerra para morrerem crianças em Portugal. Eureka Costa, portanto, fechando todos os hospitais, escolas e tribunais, fechando tudo para obras, os maiores problemas do país ficam obviamente resolvidos. Fiz também este videozinho sobre a inteligência artificial, sondagem e entropia, foi a minha comunicação ao 14º Conselho Nacional do Partido em Vila Real, e vale a pena ver este vídeo que eu acho que está um bocado engraçado. Logo a seguir, um agradecimento a Catarina Martins, porque isto foi no dia em que houve aquela convenção daquele partido que era, antigamente chamava-se Bloco de Esquerda, depois Bloco da Canhota, e neste momento é uma associação recreativa Arco-Íris. Tem 5 deputados, se Deus quiser nas próximas eleições terá 2. Muito obrigado, Catarina Martins, porque se não fosse ela, não sei como é que estaria o Barloco da Canhota. Ela conseguiu baixar de 19 para 5, o que é realmente um facto notável. Acho que ninguém da direita conseguiria fazer um tão bom trabalho como ela conseguiu fazer perder aquela coisa, 19 deputados para 5. Obrigado, Catarina Martins, muito obrigado. Portugal e a direita agradecem-te. E nessa mesma convenção, algum de vocês viu algum não branco? Viu alguma pessoa de cor, vá? Porque eles passam a vida com o racismo na boca, mas eu vejo mais gente de cor num Conselho Nacional do Chega do que vi na convenção de 600 delegados do Barloco da Canhota. Não vi lá ninguém de cor. Não sei se vocês viram, mas podem dar para trás. Já não dá, capaz de já não dar. Não havia ninguém de cor. Eles enchem a boca com o racismo, mas eles são os maiores de todos. Nem lá estava a Joceline, nem lá estava o Mamado. Olha, se calhar hoje estão nas eleições na Guiné-Bissau, terra da Joceline, que está sempre a dizer mal de Portugal, que somos uns racistas, somos uns bandidos, uns fascistas. E porquê que ela não vai para a terra dela? Ela podia ser candidata à terra dela e eu gostava tanto que ela fosse eleita. E é assim que eu vou terminar hoje, já adianto. Tudo apostos para mais uma memorável derrota demolidora do socialismo em Espanha, que foi exatamente o que aconteceu, isto ainda era de manhã. Aquele episódio brutal do Mendonça Mendes, aquele atarantado, não se pode dizer atarantado, que consegue responder a tudo menos aquilo que lhe perguntam, alfaces, bananas, limões, maçãs, menos aquilo que lhe perguntavam. Logo no princípio se soube nas eleições espanholas que Madrid, Barcelona, Valência, Zaragoza e Sevilha, as 5 grandes cidades, a direita tinha ganho. E soubemos também nesse dia que somos apenas o 33º país mais corrupto do mundo. Portanto, ainda há 32 acima de nós, mas isso foi porque nós enviámos dados falsos e corrompemos o júri. Senão seríamos o primeiro. Tá boa. Eu aqui consegui colocar as eleições de Espanha ao vivo, da TVE.
Esta mocinha é uma história muito triste, era a filha de Pablo Neruda, aquele grande comunista e escritor, prémio Nobel, mexicano, salvo erro, mas a filha nasceu assim, com a cabeça como vem, com uma hidrocefalia, e ele recusou-a, não quis sequer nunca vê-la, chamava-lhe monstro, etc, etc. Chama-se a inclusão da esquerda. Se ele fosse vivo hoje não seria comunista, seria o quê? Seria nazi ou coisa do género. Quer apontar isto? Eu confirmei a veracidade desta história, está na biografia de Pablo Neruda na enciclopédia, na Wikipédia. Comentar que os lefties quer dizer sobras, não é? Lamentam a vitória da antimacacada de Erdogan, isto foi também as eleições que houve na Turquia, o tal que não se ajoelha ao globalismo, eles tanto queriam que Erdogan se ajoelhasse ao globalismo, ao arco-íris, mas ele não está para aí virado. Não é que eu defenda que ele não é flor que se cheire, mas a verdade é que a Europa lhe paga milhões por mês para ele manter os imigrantes ou os refugiados ou os quaisquer coisa que lhe queiram chamar, do lado lá da Turquia. A Turquia é o tampão, é o garrafão da Europa, não é? E ele de vez em quando ameaça, tem que me dar mais, senão eu deixo passar esta gente toda. Quer dizer, nós aqui na Europa enchemos a boca com o globalismo, somos todos de esquerda, queremos todos o bem da humanidade. Olha como queria o Biden, queria também que toda aquela gente que vinha do México, 5 mil pessoas que vinham a pé, que entrassem todos nos Estados Unidos, mas isso era quando ele era da oposição. Agora ele é o Presidente da América e não entra nenhum, ok? Nenhum entra. Vejam bem a hipocrisia destes bandidos que são todos de esquerda. Aqui é a mesma coisa. Se não fosse a hipocrisia da Europa que paga a peso de ouro ao Erdogan para não deixar entrar os refugiados, nós agora estávamos afogados. Quem mandava nisto tudo já eram eles. E mesmo assim, pouco falta. Mas a hipocrisia europeia é espetacular. Rap fez um concerto, acho que foi no Atlântico, no pavilhão Atlântico, enganou-se, trocou PRR, queria dizer bazuca, por PPR, que não tem nada a ver. PPR quer dizer um plano de poupança, de reforma, e o povo desata a rir na mesma. 10 mil a gargalhada. E eu pergunto, estão a rir de quê? Só se for de vocês próprios. Bem, quem vai ver um palhaço daqueles e rir do que não percebe, está certo, faz todo sentido. Aqui temos as eleições de Espanha em direto, exatamente como eu vos tinha dito. A escola inclusiva socialista é muito boa, mas é para quem não dá aulas. E eu falo pela minha experiência. Vejo muito professor que não é professor, são técnicos, que não dão aulas, e esses adoram o inclusivismo, só que não dão aulas. Porque quando derem aulas vão ver que não é fácil. Estamos a prejudicar os bons alunos, os alunos bons, muito bons e excelentes, para conseguirmos perder tempo com miúdos que não querem sequer saber da escola para nada. Eu acho isso um crime. Eu não faço isso. Sanches perdeu, dissolveu o Parlamento e convocou eleições antecipadas. Socialismo já só há em Portugal. Parabéns, portugueses. Mas vejam como é que eu escrevo portugueses. O socialismo, portanto, morreu ontem. Foi um vídeo que eu fiz logo a seguir. E temos as eleições em Espanha para o dia 23 de julho, já estão os comentecos de esquerda a dizer que Sanches vai ganhar porque a direita não se vai conseguir entender uma com a outra e não sei o quê, portanto a Espanha vai ter outra vez o socialismo, já andam a dizer isto. Os pivôs, que são jornalistas e são comentecos ao mesmo tempo, poupam dinheiro, é um 3 em 1, não é? Selecionam a notícia, dão essa mesma notícia e a seguir comentam-na. Antigamente ainda havia um bocado de pudor. Para comentar, chamavam outros, mas tinham que lhes pagar. Agora, como está tudo na falência, é o mesmo que seleciona a notícia que a dá no telejornal e depois ele comenta. Brutal. Nunca tinha visto uma coisa assim. É a democracia de esquerda. Montenegro retira a confiança a um dos mais influentes barões do atual PSD. Este PS2, como eu lhe chamo, está roto, tal como o PSOE. Mais uma montenegrice, lá está, que é a retirada de confiança. Mas o Pinto Moreira vai dizendo que admite retirar as consequências da Operação Vortex para não prejudicar o PSD. Isso foi antes. Depois suspendeu a sua prestação no Parlamento e agora voltou a entrar e não passou cartucho a Montículo Negro. Entretanto, eu fiz anos, vou passar isto mais à frente, 63 aninhos, com a minha família, minha mãe que ainda tem 90, ofereceram-me este desenho muito, muito, muito bom, é o Ivo, que se chama Carlinhos Metz Art, brutal, já lhe encomendei mais 2, sempre fico mais bonito no desenho do que ao vivo. Obrigado, Carlos, obrigado, Ivo. Depois o Cidadanos, que é a nossa IEL, o equivalente à nossa IEL, e Unidas Podemos, que é o equivalente ao nosso bloco de esquerda, desapareceram em Espanha,
praticamente desapareceram, o Cidadanos nem sequer vai concorrer, portanto acabou, e pensava-se que era o futuro, o Cidadanos, a nossa IL, Inteligência Limitada, afinal já nem sequer concorrem, morreram, que é como vai acontecer exatamente à nossa IL também, à nossa Inteligência Limitada. O vice-presidente do PSD, Pinto Luz, vendeu a TAP a Nilman, isto foi no tempo do Passos Coelho, nos últimos dias do governo, mas obrigou o Estado a pagar os futuros prejuízos. Portanto, muito obrigado, PSD, muito obrigado, Pinto Luz, que também diz muito bem do Chega, muito obrigado. Eu sou do tempo em que ainda havia sondagens, mas desde a galambada de 26 de Abril, elas misteriosamente desapareceram, mas apareceram há 2 dias e ontem. E hoje também apareceu uma. Já vamos falar nisso e vamos acabar este vídeo com isso. É preciso dizer aos portugueses todos os dias que a inflação está a baixar. É o que fazem as televisões. A inflação está a baixar, os preços estão a cair. Bandidos, não é? Bandidos. A inflação está a baixar cada vez mais. Cada vez os preços baixam mais. Bandidos. É que se não disserem isto, o povo não sabe. Tem que martelar isto na cabeça dos portugueses, porque os portugueses, como são muito distraídos, são muito tontinhos, não dão conta que os preços estão a baixar. Coitados dos portugueses, também não dão conta de nada, não é? Os preços a baixarem, segundo dizem na televisão todos os dias. E não é que os portugueses não dão conta de nada. Ai, essa cabeça, portugueses, essa cabeça. Os seguranças de Maduro deram para lá distribuíram umas bofatadas não sei a quem e mostraram porque é que a Venezuela é uma democracia. Obrigado, Lula. Vejam bem, Lula convida Maduro, um dos maiores ditadores que há, dos poucos que há no mundo, porque isto não está para ditadores, mesmo assim dá alguns. Lula, o democrata, convida o presidente da Venezuela, o Maduro, e não há ninguém que fique indignado. Se fosse o Bolsonaro a fazer isso, matavam-no, caiu-lhe tudo em cima, que era um ditador, que era um bandido, que era isto, que era aquilo, que era um Hitler, que era um Mussolini. Mas como é o Lula, pode fazer o que quiser. Ele também diz que o Putin não tem culpa nenhuma, não é? E agora disse mais uma, tem aqui mais à frente, vamos ver a última que ele disse. A GNR, há 4 dias, tinha apanhado 23 pessoas por atear fogos. Há 4 dias. Querem ver quantos é que logo a seguir apanhou? Mas com o tempo que está, não se esqueçam que está a chover. Há 20 anos não havia fogos postos, digo eu. Há 10 anos havia 4 incendiários que eram pastores alcoólicos. Agora há 23 que fazem queimadas. Quando tivermos um governo a sério, que obriga a investigação a trabalhar nessa área, na qual ninguém está interessado em descobrir a verdade e muito pelo contrário, prenderemos 3.000 incendiários que são pagos para atear entre 10 a 20 fogos por época, cada um. Mas isso é quando tivermos um governo a sério, ou seja, a seguir às próximas eleições. Outro drama que acontece muito no interior, diz esta jovem tirar uma filha porque disseram que ela estava em perigo, jovem retirada aos pais, desaparecida desde penso que maio. Um grande negócio de alguns responsáveis dos centros de acolhimento e assistentes sociais no tráfico de crianças para a adoção. Foi uma notícia destas há poucos dias na televisão. É outro assunto miserável, digo eu, que ninguém investiga em Portugal. Agora houve 2 que apanharam 4 anos de cadeia, pena suspensa. Há assistentes sociais a ganhar muito dinheiro, meus caros, muito dinheiro por cada criança vendida, eu digo vendida porque é entregue, a casais endinheirados que são candidatos à adoção. Segundo denúncias públicas de muitas mães pobres que veem isso tudo acontecer à sua frente e não podem fazer nada. Elas até acabam por saber, algumas, vejam bem, até acabam por saber quem é que fica com os seus filhos. Isto é inacreditável. É um negócio inacreditável em Portugal. Corruptugal, o ex-autarca de Mursa condenado a 3 anos e 6 meses de pena suspensa. Isto não é notícia, isto é normal, se é autarca é normal, só não acontece àqueles que não são investigados. E eu fico animado ao ver o ministro mais incompetente e mentiroso do mundo vir dar boas notícias falsas ao país, que é o caso do Medina sem R. Ele todos os dias vem dar notícias boas, mas vai sempre dizendo, bem, nós ainda não demos conta, o povo ainda não conseguiu perceber que as notícias são muito boas e que nós estamos muito bem, mas vão perceber, demora 6 meses e vão perceber. A descida da inflação ainda não se reflete no bolso dos portugueses ou dos consumidores, dizem os humoristas jornalecos da SIC. Dizem a mesma coisa que diz Medina, repetem o mesmo. Não esqueçam que Medina é o Ministro das Finanças de António Costa e não esqueçam quem é que é o diretor de informação da SIC. Pois é, também é Costa.
A inflação desceu por causa dos produtos com IVA zero, meus caros. Dizem os pândegos humoristas do INE. Quando todo o povo vê e até dizem nas televisões, isso não serviu para nada. Os preços até subiram. O IVA era só de 6%. O povo até pensava que o IVA que ia descer era o IVA total, o de 23% ou de 13%. Não, era só o de 7%, de 6%. Mas baixou para quê? Para zero. Está bem? E isso deu quantos cêntimos? Num quilo de bananas, num quilo de batatas, num quilo de feijões? Deu zero, porque eles depois subiram o preço imediatamente. Ficou tudo igual. Mas mesmo assim o INE, esses tais que eu digo que deviam ir presos, vem dizer que a inflação desceu por causa dos produtos de IVA zero. Vejam bem se esta gente não merecia ser presa. Para o empréstimo de 200 mil euros, a prestação subiu de 680 para 1056, subiu 56,7%. Deve ser isto que explica a baixa da inflação. A inflação desceu por causa do IVA zero, certo? E isto, que é um empréstimo de habitação de 200 mil euros em Lisboa, é normal, subir mais de 50%, quase 60%, isso não influi na inflação. Não, o que interessa é que o IVA dos tomates ficou a zero. Das 15 perguntas do PSD ao Governo sobre a atuação do SIS, porque ele diz que ia fazer 15 perguntas, a mais incómoda é a que horas o SIS costuma lanchar. Deu-me muita bronca porque veio-se a saber e o Costa respondeu logo, eles não estavam à espera. Dizia nesta altura ainda, Marcelo, mantive sempre o mesmo contacto, eu falo sempre com a mesma pessoa, já sabem quem é que é, mas não dizia que era o Costa. E eu perguntava nesta altura, mas o que é que impede este senhor de dizer que foi o Costa com quem ele se informou, ou quem o informou ele sobre o SIS? São estas atitudes apalhaçadas que ajudam a confirmar que este país está transformado num circo. Depois, no dia seguinte, lá confirmou que era o Costa. Sacos de plástico transparentes, afinal não vão ser proibidos, vão ser pagos. Espetacular, não é? O país está completamente na miséria e eles enchem a boca com as emissões e com a sustentabilidade do planeta, mas quando precisam de ir buscar mais 1 milhãozito ou 2, esquecem isso tudo e, bem, afinal podem usar, estes até nem são dos que poluem mais, nem são dos que emitem mais. Que vergonha. O Governo decreta serviços mínimos para os exames e avaliações finais, meus caros. Um ano inteiro de luta dos professores valeu bolinha. Vota PS, professor. Colega, vota PS. É que eu conheço tantos que votam PS. E depois andam nas guerras e vão para o stop e vão para a frente das manifestações com as tarjas e depois na hora de votar votam PS e até esperam sempre uns tachitos da Câmara, disto e daquilo. Tem azar, porque pelo menos na minha terra não tem sorte nenhuma. Mas noutras terão. Vota PS. As intervenções de Ventura e de Pedro Pinto foram comentadas por mim num vídeo um pouco longo, tem para aí uns 20 e tal minutos, mas vale a pena. Eu acho que vale a pena porque eu comento tudo aquilo que eles dizem e dou uma outra visão, a minha visão, e enfim, as pessoas têm mais tempo para perceber o que é que Ventura diz, porque como compreendem, o Ventura ainda fala mais rápido do que eu, não é? E lá na Assembleia da República ele fala aquilo muito rapidamente e as pessoas nem percebem bem o que ele diz, nem conseguem alcançar, estão a pensar numa frase e ele está já a dizer a próxima. Portanto, eu gosto de fazer de vez em quando umas pausas, não é que eu seja muito lento, mas com umas pausas eu depois explico melhor aquilo que ele quis dizer, pelo menos na minha opinião. A TAP custa-nos mais de 200 mil euros por dia só em juros. Quem o disse foi o ex-secretário de Estado do PSD, das Infraestruturas, Sérgio Monteiro. Disse na televisão para quem quis ouvir. Reações dos comentecos? Bola. Reações dos jornalecos? Bola. Reações das televisões? Bola. Não, tudo normal. 200 mil euros por dia só em juros. Isto foi quanto? Não foi os 3.200 milhões que nós já demos dos nossos impostos e que mesmo assim o país não tem e vai ter que pedir emprestado. E são os juros do empréstimo que o Estado faz, o Estado que nós mantemos por dia para um empréstimo que fez para a TAP. Como sabem, foi 3,2 mil milhões de euros. Quem paga somos nós. Não é Costa que paga, nem são os outros, somos nós todos, é o povo. Eles fazem empréstimo, a gente paga. Uma grande desilusão, este rapazola, este miúdo, a quem uma TV neocomunista, que é a CNN, em falência técnica, a propósito dá palco, quando ela própria não tem palco nenhum, porque aquilo está cada vez a descer mais na sondagem, está com 2,3% de share, é uma vergonha, só para terem uma ideia, a CMTV tem mais do dobro das audiências, e este é um democrata grande, atira-se ao Ventura e atira-se ao Chega como gato a bofe, mas esquece de dizer que ele vinha de um partido que terminou, que desapareceu, pelo menos no Parlamento e cá fora também, que se chamava CDS. Ele diz que é direita, não é? Ele não é direita, o CDS nunca foi direita, chama-se Centro. O Bugalho é Centro Democrático Social. Se fosse direita, dizia direita, ou dizia outra coisa qualquer. Mas ele
Claro, o Paulo Portas ainda conseguiu mudar aquilo para PP, Partido Popular. Ai, não se pode ser popular agora, que isso é populista, isso não está na moda, mas na altura estava. E vem-me este bugalho que diz que é a direita de um partido que se destruiu ele próprio, ou que os próprios militantes destruíram, e alguns vieram para o Chega e também tentaram destruir o Chega, só que nós não deixámos, pelo menos em Viseu não deixámos, e noutros lados também não, porque eles vêm cheios de vícios, né? Eles pensam que um partido como o Chega é como os outros, é subir, pisando os outros, afastando os outros, subir, para terem penacho, não sei para quê, não ganho nada com isso, mas eles pensam que sim, depois as pessoas na rua terem o chapéu. E este democrata diz as últimas do Chega e diz que é de direita. Eu gostava de ouvir falar assim do comunismo, que foi equiparado ao fascismo pelo próprio Parlamento Europeu, mas disso ele não fala. Não fala do comunismo. E está numa canal de televisão comunista. Eu chamo-lhe CNN, Communist News Network, nem na sua própria página do Facebook, exceto para amigos. Portanto, é um democrata que não permite comentários. Tem 2 ou 3 comentários por texto. E são até demais para a qualidade da estupidez que profere, na minha opinião. E já agora vou ler isto até ao fim. É destes pseudo-direitolas, destes bugalhos de biberão, que a direita não precisa. E Portugal ainda menos. Este garotito ainda não o sabe, mas é intrinsecamente mais comuna que o próprio Jerónimo de Sousa. É apenas mais um travesti CDS-IL, vai dar o mesmo, olha, podia ser CDL, era a mesma coisa, inteligência limitada, promovido pela sua verborreia, que realmente tem, e algum padrinho que tem bem colocado nos média nacionais. Mas não pesa nada, intelectualmente, nada mesmo. E continuava, e é para vocês lerem se quiserem. 25 mil, mas não se deixem enganar por esta gente. Bugalhos, o próprio Camilo Lourenço, que eu também sou fã, também, quando posso também vejo as suas crónicas, mas o Camilo Lourenço é totalmente iniciativa liberal, enquanto o bugalho é CDS. É preciso vermos o Observador, que eu também gosto de ver, é tudo iniciativa liberal. Aquilo é o órgão, digamos, oficial da iniciativa liberal. Portanto, é bom quando eles deitam abaixo o Costa, mas o que eles querem é promover a iniciativa liberal, levar ao colinho, e eu para esse peditório não dou, e não me deixo confundir, não me deixo enganar, e gostava que os meus leitores, os meus espectadores também não se deixassem enganar, porque vejo que alguns se deixam enganar com estes comentadores, com estas rádios e com estes sites. 25 mil bombeiros vão para as jornadas, não é, da juventude, mas o combate a incêndios não será prejudicado. Quem diz isto é um governante, não é? Portanto, 25 mil bombeiros vão para ali, não estão a combater incêndios, mas o combate a incêndios não está prejudicado. Perceberam seus atrasadinhos, só faltou perguntar isto, perceberam seus atrasadinhos portugueses, seus portugueses atrasadinhos, perceberam? 25 mil bombeiros não estão ao serviço, mas não faz mal, aquilo fica tudo na mesma, não há problema nenhum, não é? O combate a incêndios não fica prejudicado. É como a PSP, 10 mil polícias vão para ali, mas a segurança de Lisboa não fica prejudicada, por amor de Deus. Então, são mais 10 mil, menos 10 mil, o que é que se interessa? Vão 10 mil para ali, em Lisboa ainda ficam 34, acho eu. 5 semanas após a galambada, ainda não há sondagens políticas, mas depois passou a haver. Ora, 2 dias depois de haver 23 detidos, que foi há 4 dias atrás, agora 2 dias atrás, já não são 23, são 42, meus caros. 42 detidos por o fogo posto só este ano. Este ano que não fez calor nenhum, é só chuva, é só frio. Ainda hoje se fartou de trovejar, se fartou de chover, por tudo quanto é sítio. É claro que a culpa é do eucalipto e das altercações bimbáticas. Sobre isso também fiz um vídeo. Portugueses são os que veem mais televisão em toda a Europa. Penso que em parte está justificado porque é que Costa ganha as eleições. Apareceu então finalmente a primeira sondagem da SIC Expresso e Isqueté. O Isqueté, que é o ninho do último socialismo da Europa. Sobre essa sondagem eu hoje fiz um vídeo, gostava que o vissem, porque mostra que a ficha técnica ou é falsa, ou então aquela sondagem é ela própria totalmente falsa. Vejam o meu vídeo de hoje sobre isso, façam um favor. 1.600 nos hospitais, mais do que isso, acho que era 1.675, quase 1.700 nos hospitais, têm alta para se ir embora, mas não têm para onde ir. Então, Portugal magnífico de Costa não é este. Este deve ser um Portugal que Costa não conhece. E não, porque quem tem 6 casas, como ele tem, e não tem conta bancária, não conhece Portugal de certeza absoluta. Eu gostava de saber qual é o português que tem 6 casas e não tem conta bancária. Eu gostava de saber, só para ter uma ideia, que se houver um, então já são 2, é o Costa e ele, mas eu penso que não há um segundo. Penso que só há um, que é o próprio Primeiro-Ministro. Sondagens e incêndios, ambos por encomenda, mas eu aqui ainda não falo na ficha técnica porque não a tinha visto, mas vale a pena ver este vídeo. Vadim e Coimbra.
foi a sentença do Fábio Guerra. Vadim e Coimbra serão condenados pela morte de Fábio Guerra. Nesta altura ainda não sabia qual era a sentença, mas depois logo a seguir eu soube. E Clóvis, pergunto eu, a justiça portuguesa não o persegue. Logo a seguir soubemos a sentença. 17 anos para Vadim, 20 anos para Cláudio Coimbra, 0 anos para Clóvis. Porquê? Porque ninguém o procura, ninguém quer saber dele para nada. A juíza garantiu que as lesões foram provocadas diretamente, por causa direta da morte de Fábio Guerra, portanto a juíza garante que lesões provocadas pelas agressões foram a causa direta, portanto não foi porque já estavam a dizer que ele tinha uma embolia, ou que tinha uma hemorragia, ou que tinha uma coisa qualquer, nada. E o Clóvis, pergunto eu, olha, e outra coisa, e os 2 irmãos étnicos que espancaram aqueles 2 clientes e desfiguraram um deles, teve que levar aqui a cremalheira toda nova e o maxilar também todo reconstruído, no McDonald's em Coimbra. Lembram-se disso? Eu a seguir vou falar disso. Está aqui, olha. Em 2017, já lá vão 6 anos. Autor das agressões filmadas em Coimbra, que eu vos falei agora, os 2 irmãos étnicos, foi condenado 10 vezes, mas nunca foi preso. Como podem ver aqui, o Diário de Notícias, o Diário do Kremlin, ainda por cima é um diário comunista, não sou eu que escrevo isto. O Zezé, como é conhecido, já foi condenado a 4 penas de prisão suspensas, 3 de multa e 3 de prisão substituídas por trabalho comunitário. Nunca cumpriu trabalho comunitário. Entendem ou não? Só por isto ele tinha que ir preso, porque o trabalho comunitário é para evitar que a pessoa pague multa ou que vá preso. Se não pagar a multa, não fizer trabalho comunitário, tem que ir preso. 10 condenações, 10 vezes, nunca foi preso um único dia, nunca fez trabalho comunitário, nunca fez nada. Com certeza que se lembram, aqui não está a fotografia toda, com certeza que se lembram deste acontecimento à porta do McDonald's de Coimbra. O secretário de Estado das Finanças afirma que o governo afasta a possibilidade de vender a totalidade da TAP. E eu também afasto, não é só ele. Nem a totalidade, meus caros, nem a parcialidade. Porque se ele quiser vender aquilo, vai ter que pagar para vender. Porque a TAP, quando foi privatizada, valia entre 100 a 800 mil milhões negativos. Não é mil milhões, milhões. Valia entre 100 a 800 milhões, mas negativos. Vejam se percebem. Tinham que pagar para alguém ficar com aquilo de borla, não é? 100 a 800 milhões. Bom, é isso que vai acontecer. O trabalho da nossa deputada municipal, doutora Amélia Soares, em Viseu, que sai na Folha Nacional, chega a acusar o governo de fazer de Viseu um espaço de propaganda, saiu na Folha Nacional desta semana, e já agora aproveito para dizer aos militantes de Viseu, simpatizantes de Viseu e ao povo em geral do distrito, que vamos passar também a distribuir a Folha Nacional a partir da próxima sexta-feira. No próximo fim de semana, vamos fazer um périplo pelos concelhos do Norte. Eu terei a oportunidade aqui de explicar quais são os concelhos que vão ser visitados, na corda do Leste, do Norte e Leste, e vamos distribuir também, vamos dar a Folha Nacional a todos os simpatizantes e militantes do partido. Cavaco tinha uma vantagem única, era altíssimo e colava cartazes acima dos outros. Quem diz isto? Cavaco é o Cavaco Silva, ex-presidente da República. Quem diz isto não é um maluco qualquer. Não é um comentário de extrema-esquerda, desses que há em todas as televisões. Não. É um presidente da República atual. O presidente da República atual diz isto ao vivo e a cores. Foi ontem. Tinha uma vantagem única, mas estávamos à espera que ele falasse do brilhantismo intelectual, sei lá, do discernimento dele, da sua inteligência. Não, é porque era altíssimo. Era altíssimo e depois podia colocar os cartazes acima dos outros. Oh, mãe do céu! Este é o nosso Presidente da República. A falar assim de outro. Hoje fecha tudo no Hospital de Portimão, foi ontem. Viva o ESN doença, não é ESN, é SND, viva Portugal. Fecha tudo, maternidades e obstetrícia, tudo. CP, entretanto, anuncia nova greve com a duração de um mês. Ora, eu sou do tempo em que o Costa, para defender Galamba, veio para a televisão dizer, olha, a prova de que este ministro é uma excelente aquisição,
deve ter sido mais caro que o Messi e o Ronaldo juntos, é que ele conseguiu acabar com as greves na CP. Vocês com certeza ouviram aquilo que eu também ouvi. Eu não sonhei. Ele disse isto, passou dezenas de vezes nas televisões todas para dar importância ao homem. O homem conseguiu acabar com as greves na CP. Eu na altura até respondi, pois, pudera, se der aos grevistas tudo aquilo que eles querem, pois as greves acabam. O que é que não impede que daqui a mais 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, eles queiram mais ainda. E depois tem que lhe continuar a dar o que eles querem. Isto é tipo praticamente isto é uma chantagem. Bom, acabou com a greve. Depois disso já houve várias. E esta agora é de um mês. Parabéns a Galamba que acabou com as greves na CP, disse o Costa. Só que não. Como dizem os meus alunos, só que não. E finalmente lá veio uma sondagem. Ou seja, isto não é bem uma sondagem. Isto é uma mini-sondagem. Uma mini-sondagem, que eu explico aqui porque já agora vou ler o texto para vocês conseguirem também perceber que tem tudo, eu posso me esquecer. 36 dias após a última sondagem e 34 dias após a galambada, aqui temos finalmente o resultado pretendido. Uma sondagem com 611 entrevistas. Pasmem. 611, nós somos 10 milhões e meio em Portugal. Com refugiados seremos para aí 11 milhões e meio, ninguém sabe quantos é que cá estão, refugiados, entre aspas, é claro, e imigrantes ilegais, seremos mais 1 milhão talvez. Mas pronto, 10 milhões e meio, 611 entrevistas. Taxa de resposta de 62,4%, quer dizer, pouco mais que, não chegou a 2/3, com uma margem de erro de 4%. Mais incerto do que isto, meus caros, só mesmo o tarô. Chamarem sondagem a meia dúzia de telefonemas aleatórios com uma ficha técnica destas. E a seguir vamos falar de uma outra ficha técnica bem pior do que esta, é apenas insultar a inteligência dos portugueses. Para a próxima façam uma sondagem interna só entre vocês, funcionários da empresa de sondagens, estão a ver? Os que trabalham aí no mesmo piso, fica muito mais barata e a fiabilidade é a mesma, que é bola. Já fiz 2 vídeos a falar das sondagens e um deles foi o último que fiz hoje. Liguei a Rádio Observador, isto para aqueles que acham que a Rádio Observador é espetacular e não sei o que, e é direita e tal, e demorei 1 segundo até ouvir falar em Iniciativa Liberal. Em 2 minutos, eu contei, ouvi 50 vezes, 50 ou 51, a partilho o conto, falar em Iniciativa Liberal, em 2 minutos. Iniciativa Liberal, não sei o quê. Iniciativa Liberal, qual é? Iniciativa Liberal, não sei o quê. É inacreditável. Abram os olhos que a carroça é cega. Este vídeo de ontem, Tutti Frutti, é para o teto, portanto, aquele grande processo, não é? Processo que a TVI conseguiu ir buscar ao Ministério Público e que está parado há 7 anos, aquilo não vai ter seguimento rigorosamente nenhum, porque a maior parte dos crimes dos primeiros 2 anos até já prescreveram. Ninguém constituiu Medina como como é que chama? Arguido. Incêndios a chover e de madrugada, a culpa é do eucalipto. É um vídeo que fiz ontem, com o tempo que está a chover, raios e coriscos, chuva trovoada, é certo, mas com a chuva que está, o incêndio, mesmo que seja de causas naturais, não vinga, e com este tempo frio aparecem incêndios todos os dias, e de noite e de madrugada apareceram, penso que 12 ontem, na última noite, portanto anteontem, hoje ainda não vi, 12 incêndios entre as 9 da noite e as 9 da manhã, com um frio brutal e a chover. Lula nomeia advogado para juiz do STJ, eu sou advogado e amigo pessoal de há muitos anos. O repórter brasileiro que faz a reportagem do Brasil critica o Bolsonaro, claro. E aqui temos uma outra sondagem, que é a segunda e que vem em sentido oposto à do Expresso. A do Expresso diz que o governo não deve cair, que os portugueses não querem que o governo caia, que não querem eleições antecipadas, mas que não querem lá o Galamba. Bom, aqui esta aqui também diz que, esta é do CM, diz que a ser verdade o que é verdade, e toda a gente já percebeu que é verdade, aquela coisa do SIS, é tudo mentira o que disseram, lá da senhora, um olho para cada câmara, e tal, que disse ela que foi ela que entregou, toda a gente percebe que não, que foi a Mendonça, não é? Mas a ser verdade o que é verdade, que é só mentiras, então diz que o povo diz que o governo deve cair. Há sondagens, portanto, para todos os gostos, uns dizem que o governo não deve cair, outros dizem que o governo deve cair, uns dão maioria aos que dizem que não deve cair, outros dão maioria aos que dizem que deve cair. Há sondagens para todos os gostos e para todos os feitios. Vocês escolham a sondagem que quiserem. O mesmo pivô que dá as notícias também as comenta. É a segunda vez que digo isto, porque é agora a nova moda. Vocês vejam nos telejornais à noite, o pivô dá a notícia, na RTP1 não, o José Rodrigues Carvalho não. Acho que é assim que se chama.
Mas o escritor, esse não. Mas os outros sim. Dão a notícia e depois comentam a seguir. É brutal, nunca tinha visto uma coisa destas. Cada um acredite na sondagem que quiser. Hoje tive a comentar um post da Sandra Felgueiras que dizia que tenho que acreditar que o rap, parece que o rap se meteu com ela. O rap é o Ricardo Araújo Pereira. Que se meteu com ela no último domingo, eu não vejo aquilo, mas parece que se mete com ela várias vezes. E ela diz, tenho que acreditar que o rap gosta mesmo de mim, diz a Sandra Felgueira, bem intencionada. Seja a favor ou contra, claro que é sempre contra, a favor no programa dele. O programa dele é só deitar abaixo as pessoas, portanto é ridicularizá-las ao máximo. Eu sou presença assídua no seu programa. Obrigado pelo teu humor, a dar-lhe para trás. É ótimo quando alguém nos põe a rir sobre o que fazemos. É sinal de trabalho e de poder de encaixe. Nem todos se podem dar esse luxo até setembro. Mas eu digo-lhe assim, olha, o rap, o Ricardo Araújo Pereira, lá está outra coisa em que a maior parte das pessoas de direita se enganam. O Ricardo Araújo Pereira é um protocomunistoide multimilionário que, enquanto enche a boca com o SNS e a escola pública, trouxe sempre as filhas nos melhores colégios de milhares de euros por mês por cada uma e frequenta as melhores clínicas privadas. Mas enche a boca com o SNS e com a escola pública. E ganha a vida a ridicularizar pessoas identificadas. Isto é um horror. Isto não acontece em parte nenhuma do mundo e nunca aconteceu em Portugal. Eu digo, algo completamente proibido, ética e deontologicamente em todo o mundo civilizado. Não se vê um humorista ridicularizar alguém. Pode-se ver um humorista ridicularizar um estereótipo de pessoas, um estereótipo da sociedade, uma franja da sociedade, mas nunca ninguém em particular. Fulano, Beltrano, Cicrano. Não, mas é o que este tipo faz. Este tipo só consegue ter piada a dizer que o Marcos Mendes é um anão. Deste tipo. Não consegue ter piada de outra forma. Nenhum humorista desce a esse nível. E o último que o fez em público levou um chapadão do Will Smith. Com certeza que se lembram, não é? Naquele momento virou-se tudo contra ele, mas hoje em dia toda a gente lhe dá razão. Não tinha nada que se meter. O palhaço que estava a apresentar lá o prémio, os Oscars, não tinha nada que se meter com a mulher dele e meter-se com a cabeça rapada porque aquilo era uma doença. Não tinha nada que fazer isso. Correu-lhe mal. Fica a léguas de um António Silva, de um Vasco Santana, de um Ribeirinho e até de um Raul Solnado ou de um Herman José, que nunca desceram a esta chafurdice. Este comentário coloquei eu no site da Sandra Felgueiras, do Facebook. Espero que não leve a mal, se levar paciência. Porque é verdade, não é nada contra ela, é contra ele. Sondagens que escondem o objetivo é o meu último vídeo, filo hoje à tarde. Ou com fichas técnicas falsas. Meus caros, vejam este vídeo. Vejam mesmo, porque ele mostra que a ficha técnica da sondagem do Expresso, ou a ficha técnica é completamente falsa, isto foi lá posta por engano, que não tem nada a ver com aquela sondagem, ou então, se a ficha técnica é verdadeira, é a sondagem que é falsa. Tem que escolher. Isto é como o caso do SIS. Ou diz razão um, ou diz a verdade um, ou diz a verdade outro. Ou tem razão um, ou tem razão outro. Não podem ter razão aqueles que dizem coisas diferentes e até opostas. Aqui é o mesmo caso. Se a ficha técnica está certa, a ficha técnica fala em sondagem sobre partidos políticos e sondagem colocada em urna. É o que diz a ficha técnica. Vejam o vídeo que eu explico lá tudo e está lá tudo. Ora, nada disso aconteceu na sondagem do Expresso. Na sondagem do Expresso não fala sobre partidos, não fala sobre a preferência dos portugueses relativamente aos partidos. Fala apenas se os portugueses querem eleições antecipadas e se dão razão a Costa ou se dão razão a Marcelo. Mais nada. E o resultado desta sondagem do Expresso é que os portugueses acham que Costa fez muito mal em aguentar o Galamba e que não querem eleições antecipadas. Aliás, foi este o objetivo, isto é um recado direto a Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, mas então depois a ficha técnica não diz nada disto. A ficha técnica diz que a sondagem tem a ver com a recolha de opinião dos portugueses sobre os partidos políticos e que a sondagem é feita em urna, quer dizer que os tipos que foram lá à casa, que ainda por cima não foi por telefone, está tudo errado, está tudo falso esta sondagem, tudo falso. Parece que as pessoas foram com uma urna a casa, não foi por telefone, uma urna física e as pessoas votaram. Ora, não é nada disso a sondagem. Portanto, ou aquela ficha técnica está totalmente errada e eles fizeram copy-paste, como fazem sempre, não quiseram saber nada, enganaram-se na ficha técnica, ou então a sondagem é completamente falsa. Eu estou aqui, não tenho medo do polígrafo. Podem lá pôr, desde que mostrem, e se não mostrarem, mostro eu. Portanto, vejam que esta sondagem é completamente falsa. Ou então, a ficha técnica é completamente falsa. Das duas, uma. Vale a pena ver isto. Mais de 150 menores mudaram de sexo e de nome no registro civil, meus caros.
andámos a gastar milhões com isto, não é? O resultado da imposição da ideologia de género à escola, séries, filmes, desenhos animados, telenovelas, etc. E a influência dos influencers, e mesmo assim só conseguiram 140. Meus caros, nós somos 10 milhões e meio. Para fazer uma coisa em que 140 aderem e depois mais de metade que tem acontecido em todo o mundo, se arrependem mais tarde e já não há remédio, não é? Quando mudam de sexo e depois não há remédio para voltar atrás, meus caros, aquilo já fica uma aberração total. Quando mudam, imagina agora reconstruir o original, esqueçam. Portanto, é uma vergonha andarmos aqui com o país suspenso desta pouca vergonha, a falarmos nisto durante meses e meses a fio, quando depois não há ninguém, ao fim e ao cabo, a aderir a esta porcaria. Eu tenho a impressão que a maior parte destes 140 são os pais que os obrigam. Eu tenho a impressão que até são os pais que os obrigam. Porque os pais é que são os frustrados, queriam ser e não conseguiram. E a última sondagem, penso que é esta, ainda há mais uma, a última sondagem que vem do JN, que, claro, enfim, dizem que, falta-me aqui o princípio desta parte, estou a ver aqui, que diz que, pronto, quer dizer que o Partido Social Democrata não deve governar, todas as sondagens, mesmo que a gente veja na nossa vida e as pessoas com quem nós falamos e até os próprios comentadores da televisão, porque já ganharam vergonha na cara, muitos deles, mesmo que eles digam, bem, realmente isto não tem ponta para onde se pega, este governo não tem ponta para onde se lhe pega, isto está completamente podre, apesar disto, as sondagens vêm a defender o Costa e vêm dizer que o Montenegro não tem condições para fazer governo, nem sequer com o Chega. Portanto, sem Chega, que não tem a mesma hipótese, que não chega lá, não tem votação suficiente. Mas com o Chega tem, não é? Mas com medo, com o pânico, que sei lá, com o pânico... Eu sei qual é o pânico, sabem qual é o pânico? O pânico é que uma vez que a direita chega ao poder nunca mais lá sai. Porque em 4 anos a direita mostrará que este país pode desenvolver-se tal como os outros. Nós não temos nenhuma praga rogada lançada sobre nós. Nós não temos nenhum feitiço medieval contra nós. Nós desenvolver-nos-emos tal como os outros também se desenvolveram. Não somos mais estúpidos que os outros. Somos muito mais mal informados. Isso somos. Temos a televisão aqui a trabalhar 24/24 e há mais de 20 anos a desinformar-nos o máximo que pode. Isso sim, a conformarmos a cabeça, a dizer-nos como devemos pensar. Devemos pensar desta forma e não daquela. Devemos pensar a favor de Costa e da esquerda e não contra Costa e pela direita. É assim, não é? As crianças nas escolas levam com isto, naquela disciplina nojenta e horrível chamada cidadania. Outro dia vi os meus alunos a decorarem textos que lhe mandaram decorar. Lá está. Vejam o que eu vou dizer. Uma repórter do Observador, que falou com eles através de videoconferência lá para a escola. Eu tive que ceder metade da minha aula para eles verem aquilo e depois, ao fim e ao cabo, aquilo era enfiar-lhes o globalismo pela cabeça adentro. Então eram as fake news. Como é que não podem acreditar nas fake news? Porque isto é só fake news, só podem acreditar nos jornais e nas televisões que são, digamos, reconhecidas na sociedade. Ora, quando nós sabemos que a maior parte das fake news, aliás, eles próprios no dia seguinte desmentem-se a si próprios, vêm dos jornais e das revistas e das televisões que nos enfiam na nossa cabeça o pensamento único que eles querem que nós tenhamos, não é? Vejam esta coisa do Lula. Para os meus amigos brasileiros, um grande abraço. Eu deixo ficar a Web TV durante várias horas à noite, que é para vocês poderem ver. Os que estão na América, os que estão no Brasil, vêm muito mais tarde. Nós aqui já estamos a olhar para dentro e vocês ainda estão a trabalhar. São 5, 6 horas de diferença, é muita coisa. E, portanto, um grande abraço para eles, para os americanos, sejam dos Estados Unidos, sejam do Brasil, são todos americanos, como sabem. E eu vejo o que se passa com o Lula e eu fico completamente banzado. No Brasil ainda é pior. Nós aqui vemos os repórteres brasileiros, eles são todos pró-Lula, mas eu acho que eles até cortavam os pulsos, mandassem cortar os pulsos, eles faziam isso. Eles dão cambalhotas, eles desculpam o indesculpável. Aquela coisa da Venezuela, do Maduro, a defenderem o Maduro. Eles vão defender o que o Lula quiser. O Lula diz assim, agora é para defender o Putin, aí é que ele teve azar. Ele teve azar, mas não no Brasil. Ele teve azar no mundo inteiro. Porque no Brasil já estavam a defender, sim senhor, o Putin é um tipo porreiro e tal, os Zelensky que é o nazi. Mas teve azar porque o mundo inteiro pensa o contrário. E portanto ele aí não se ingrou. Mas ele veio para aqui, para a Europa, fazer um périplo em Portugal, em Espanha, na Itália. Ele veio dizer que não, tanto é culpado um como o outro. Vejam bem,
Um país que foi invadido por pouco que se gosta do Zelensky, que é o meu caso, sei que ele está ali a fazer um papel, é um ator, e sei o dinheiro que ele tem, ou pelo menos que dizem que ele tem, e está comprovado, mas pronto, ele está ali a defender o país dele, não há dúvida nenhuma, e temos que lhe dar esse valor. O outro é que invadiu. Mas o Lula estava a desculpar o outro e a dizer que ambos têm a mesma culpa. Não, ambos não têm a mesma culpa. Teriam a mesma culpa se um invadisse o outro e o outro invadisse o primeiro. Aí sim, caso contrário, não, claro que não tem. Mas pronto, estas sondagens para dizer que Costa está tudo muito bem e recomenda-se e vai ficar até ao fim da legislatura e Montenegro não tem hipótese nenhuma e mais ninguém tem hipótese nenhuma e é Costa até morrer. É Costa até morrer. Portanto, quando Costa tiver 249 anos, talvez ele decida deixar de ser Primeiro-Ministro. Porque enquanto ele não decidir deixar de ser Primeiro-Ministro, mesmo com 249 anos e 4 meses, que é o tempo da reforma, mesmo assim, estes jornais, que não têm fake news, estas televisões, estas revistas, estas visões, ou cegueira, como eu lhe chamo, estas revistinhas, o JN, aquela coisa, todo o público é bárbaro, Esta gente toda aqui ainda vive com muita dificuldade, porque estas empresas estão todas na falência, é bem verdade, mas todos estes comentecos, todos estes jornalecos, eles defendem o Costa com unhas e dentes. Mas não se deixem enganar. O dia que Costa cair e que for para lá ou um Ventura, ou André Ventura, pronto, um destes três, no mesmo momento os jornalecos e os comentecos viram o bico ao prego e passam a endeusar o André Ventura. Imediatamente, ok? Estou a dizer André Ventura que é um exemplo. Podia dizer, por exemplo, André Ventura. E o Observador diz-nos que hoje houve eleições na Guiné-Bissau. 7º presidente, nunca nenhum deles conseguiu. Aliás, de todos os presidentes, só um é que conseguiu aguentar os 5 anos de mandato. Dos últimos 7 presidentes, nenhum. Eu olhei para isto e disse, eu lembrei-me da Joceline. Não levem a mal, mas lembrei-me da Joceline. Tenho até pena dela, gostava tanto de a ver falar. Não posso fazer isto. Estou a fazer como o Ricardo Araújo Pereira, não é? Mas não me estou a rir dela. Estou só... É um pequeno... Para se lembrarem, porque alguns não sabem quem é Joceline, pensam que é Joacine. Não, Joceline foi o nome que lhe deu o Ferro Rodrigues, não é? Recordam-se disso. Eu, quando utilizo as coisas, sei o que estou a dizer. Então, a Joceline e o Mamado sabem quem é? Eu espero que eles sejam candidatos. O Mamado veio do Senegal, que é outra coisa igual. E a Joceline veio mesmo da Guiné-Bissau. E que ganhem ambos. Eu sei lá, eu até pedia que ganhem um mandato vitalício. E percebem porquê, não é? Percebem porquê. Claro, eu estou a brincar, porque eu não queria que aquele povo, tanto da Guiné-Bissau como do Senegal, enfim, tivessem que passar por tal malvadez. Mas pronto, mas que ganhassem durante uns meses e depois que fossem embora desterrados, que fossem pedir asilo político, ou que fossem pedir o estatuto de refugiado, não a Portugal, mas por exemplo à Nova Zelândia, que é aquilo ao lado, Nova Zelândia, por aí, Austrália, por aí, está bem? Podiam pedir depois aí o estatuto de refugiado. Meus caros, é tudo, um grande abraço, 47 minutos é muito, e até amanhã, se Deus quiser.